E aí, pessoal, tudo bem? Canal DPA Matemática. E a conversa hoje vai ser a resposta ou a resolução de um tipo de exercício relativamente comum. Vai aparecer raiz dentro de raiz, com números intercalados ali dentro, e ele vai pedir para você responder no formato de um único radical. Então, eu vou ter que concentrar tudo em um único radical. Você se lembra como trabalhar as propriedades para isso acontecer? Então, fica ligado aí. Gostando do conteúdo? Se inscreva no canal, dê like no vídeo e bora para a lousa. E não se esqueça do nosso modus operandi. A gente faz devagar, prestando atenção. Então, é com esse exercício que nós vamos exercitar as propriedades da radiciação, que a gente, a essa altura do campeonato, já deve ter em mente, né? Já devemos ter memorizado. Escreva essa raiz aí, ou esse radical, no formato de um único, né? De uma única raiz. 3 que multiplica raiz quadrada de 3, que multiplica raiz cúbica de 3. Vamos lá. Você pode fazer de dentro para fora ou de fora para dentro. Particularmente, eu gosto de fazer de dentro para fora porque eu acho mais fácil, ok? Então, vou reescrever aqui embaixo para a gente começar a trabalhar os raciocínios. Primeira coisa que eu quero relembrar com vocês é que quando uma raiz não mostra o índice, ela é uma raiz quadrada. Ela tem índice 2. Então, 3 que multiplica raiz quadrada de 3, que multiplica raiz cúbica de 3. Bom, vamos fazer uma recapitulação aqui na nossa memória. Vou fazer do fim para o começo para você entender da onde é que saiu esse 3. Ó, imagina que você tenha aqui ó, a raiz cúbica do número 3 à quarta. Como é que você resolve isso? Você vai ter que fatorar o seu radicando. Como o meu índice é 3, eu vou fatorá-lo de uma maneira que facilite eu simplificar com esse índice. Então, fica assim, ó. Raiz cúbica de 3, a primeira vezes 3 ao cubo. E por que é que eu trabalhei desse jeito? Porque eu sei que aqui dentro tem uma propriedade da potenciação, que é multiplicação de potência de mesma base. Isso aqui eu conservo a base, somos expoentes. Então, ficaria 3 elevado a 1 mais 3, que dá 4. Talvez você deva se lembrar que eu posso escrever este radical de uma outra maneira. Ó, você lembra disso? Ó, vai ficar raiz cúbica de 3 à primeira vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Essa é uma outra propriedade que eu preciso lembrar. Esse expoente cancela com esse índice, isso fica raiz cúbica de 3, e agora não vou botar o 1, que a gente já sabe que é o próprio 3, vezes 3, que também pode ser escrito, já que é uma multiplicação, tem a propriedade comutativa. Fica como 3 raiz cúbica de 3. Então, este 3 que está aqui fora, ele, na verdade, ele saiu de lá de dentro, porque antes ele era um 3 ao cubo. Percebeu aqui, ó? Esse 3, de onde é que ele veio? Ele veio daqui de dentro e, anteriormente, ele era um 3 ao cubo. Então, para que eu possa colocá-lo de volta dentro da raiz cúbica, eu tenho que elevá-lo ao cubo. Então, isso vai ficar assim, ó. 3 que multiplica uma raiz quadrada com uma raiz cúbica dentro desse 3, multiplicado por esse 3 que volta como 3 ao cubo. Tá vendo? Estou fazendo de dentro para fora.
Isso aqui vai ficar 3, que multiplica essa raiz quadrada com uma raiz cúbica dentro de 3 à primeira vezes 3 ao cubo, que é 3 à quarta. Ó, tá vendo? Já temos esse elemento para dentro da raiz mais interna. Então, aqui já está mais simples do que no começo. Esse raciocínio surgiu no uso dessas propriedades que eu revisei com você agora. O que eu preciso fazer? Colocar esse 3 que ficou fora aqui para dentro. Só que a raiz quadrada tem índice 2. Então, por esse mesmo raciocínio, esse 3 vai entrar para dentro do radical elevado ao quadrado, porque foi daqui que ele saiu. Então, isso vai ficar da seguinte maneira, ó. Vai ficar a raiz quadrada, que é a mais externa. Esse 3 entra como 3 ao quadrado, multiplicado pelo que eu já tinha aqui. Raiz cúbica de 3 à quarta. Tranquilo até aqui? Bom, eu tenho que colocar este cara para dentro dessa raiz cúbica, porque o meu intento é ficar só um radical. Se eu quero colocar um determinado número dentro de uma raiz cúbica, baseado de novo nesse raciocínio inicial, ele tem que entrar elevado ao cubo, porque foi daqui que ele saiu anteriormente. Então, olha, a raiz mais externa, a raiz quadrada, a raiz cúbica, com o 3 à quarta, que já estava ali, multiplicado por esse 3 ao quadrado, que acaba de entrar na raiz mais interna, e elevado ao cubo, porque esta é a propriedade. Aqui, olha, neste elemento, eu tenho uma propriedade da potenciação que chama potência de potência, que é conserva a base, multiplica os expoentes. Então, reescrevendo todos os passos, ó, a raiz quadrada, a raiz cúbica dentro, o 3 à quarta, que já estava ali, multiplicado por 2 vezes 3, 6. Por 3 à sexta. Ok? O que eu estou vendo aqui? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma expoente. Então, 4 mais 6 vai dar 10. Então, eu vou ter a raiz mais externa, que é a quadrada, a raiz interna, que é a cúbica, com o radicando assim, ó, 3 elevado a 4 mais 6. Que vai ser 3 à décima. Mas, como é exemplo, eu vou fazer todas as passagens para vocês. Espero que até aqui você esteja entendendo tudo direitinho. Muito bem. O que eu estou vendo aqui? Uma outra propriedade que envolve essas duas raízes. Como é que eu posso expressá-la de novo, olha, com esse intento, em um único radical? Ora, se eu tenho uma raiz cúbica dentro de uma raiz quadrada, eu vou extrair essa raiz cúbica e depois eu vou extrair essa raiz quadrada. Posso escrever isso da seguinte maneira. Uma raiz só de índice 2 vezes 3 com o 3 elevado à décima, o radicando mais interior. Isto aqui, gente, é a mesma coisa que isso aqui, baseado numa outra propriedade que eu também já aprendi. 2 vezes 3 é 6, então isso fica raiz sexta de 3 à décima. Agora vem a pergunta mais importante, talvez. Posso deixar a resposta assim? Eu já tenho um único radical. Bom, não posso deixar assim. Por quê? Porque
Na matemática, a gente sempre procura oferecer a resposta mais simples. A gente sempre vai fatorar ou simplificar a resposta o máximo possível. Acontece que aqui, quando você tem o olho mais treinado, você percebe que existe uma outra propriedade da radiciação. Você se lembra dessa aqui, ó? Eu posso dividir esse 6 por um índice 2 e posso dividir esse 10 pelo mesmo índice. Talvez você tenha aprendido n dividido por p, m dividido por p. Essa é a teoria. Ou seja, se eu puder dividir o índice e o expoente pelo mesmo valor, pelo mesmo fator p, assim dito na teoria, eu preciso fazer essa conta para oferecer a resposta mais simples possível. Então, isso vai ficar 6 dividido por 2 é 3. Então, isso se torna uma raiz cúbica. 3 elevado a 10 sobre 2 é 3 à quinta. Isso aqui é quase a resposta mais simples possível. Isso aqui vai ficar raiz cúbica. 3 à quinta é 243, né? 3 vezes 3 vezes 3 dá 5 vezes, dá 243. Então, agora sim, raiz cúbica de 253. Essa é a melhor resposta, porque ela está num único radical e é a forma mais simples que eu tenho de expressar este valor. Ok, gente? É só isso. Eu gostei desse exercício porque ele trabalha muitas propriedades para poder chegar no valor ou no resultado pedido. Então, tá aí, como você pôde reparar, um exercício curtinho, né? Simples, mas que demanda muito conhecimento de propriedades para poder resolver. Beleza? Então, aquela velha história, gente. Em alguma parte você se perdeu, volta o vídeo, toca quantas vezes você achar necessário. Mas se você precisar de uma ajuda particular, na descrição do vídeo você vai encontrar um e-mail para me contatar. Beleza? Muito bem, gente. Era só isso por hoje, então, tchau, até a próxima.